Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e sabedoria para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus e cremos que Deus vai falar com a gente através das pérolas de sabedoria e no final eu quero orar por você e com você. Mas antes, eu já quero convidar você para estar conosco no próximo domingo. Nós nos reunimos todos os domingos às 9h30 da manhã no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Você é muito bem-vindo a estar conosco para uma manhã de fé, uma manhã de ensinamento, de palavra que tem abençoado milhares de pessoas. E você pode estar conosco não só pelo rádio, pela internet, mas estando em Curitiba, vem com a gente. No próximo domingo, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Geralmente, no terceiro domingo de cada mês, nós reunimos de manhã às 9h30 e também às 15 horas. Vem com a gente. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Mais informações, segue a gente no Instagram. Agindo Deus, quem impedirá no Instagram. Gente, é o seguinte, vamos dar continuidade, estamos aqui com bastante conteúdo e estamos passando esses dias algumas informações, algumas instruções, alguns conselhos, à luz das Escrituras. E estamos falando sobre alguns provérbios que nos dão assim uma diretriz, algumas orientações para uma vida melhor. Olha essa instrução aqui, que interessante. Provérbios 18, verso 4. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. O que a gente aprende isso aqui? As palavras certas são tão importantes como a água que rega a terra e o sustento da vida. Que o amado e querido Deus, Espírito Santo, possa dar a nós palavras certas, palavras de sabedoria. Por quê? Porque é importante para uma vida melhor. Muitas pessoas, muitas famílias estariam mais felizes se cuidasse melhor com aquilo que elas falam. E é importante entender que quando a pessoa tem a presença de Deus, quando a pessoa ela tem a presença do Espírito Santo na vida dela, que a pessoa se entrega totalmente a Cristo, ela se torna templo do Espírito Santo. Então ela vai ser chamada justamente para ter o ministério da reconciliação. Então nós queremos sim que o nosso ministério seja um ministério que venha reconciliar pessoas, reconciliar famílias, curar vidas através desses ensinamentos e através da oração da fé. Então palavras certas são tão importantes como a água que rega a terra e o sustento da vida. Palavras certas, que o Espírito Santo nos ajude a falarmos corretamente com relação àquilo que nós falamos no dia a dia e aquilo que a gente se comunica com a nossa família, com os nossos amigos, colegas de trabalho e assim por diante. Outro conselho importante está escrito em Provérbios 18, verso 7. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Olha que interessante. O que está dizendo isso aqui? Os homens fracassam por causa do que dizem. Então, uma palavra, uma frase, um conteúdo falado equivocadamente, sem sabedoria, pode trazer fracasso, pode trazer muita coisa ruim para a pessoa. Então, por que será, que na Bíblia tem tantos conselhos com relação à comunicação, com relação à conversa, com relação ao contato com as pessoas, com o próximo, através do diálogo, através da conversa. Por quê? Porque em Provérbios 18, verso 8, ele diz assim: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Então o que a gente percebe aqui? Palavras erradas ferem as pessoas.
e destroem amizades para sempre. E você nota que ele está dizendo aqui, o Salomão, em Provérbios 18, aliás, Provérbios 18, verso 8, diz assim: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. O que é um petisco? Né? Se você vai numa festa, tem um petisco ali, e é gostoso, né? Antes da comida principal ali, vamos assim dizer, né? Então, as palavras do caluniador é como petisco, a pessoa está gostando, mas vai descer no íntimo do homem e vai ser trágico quando é um caluniador falando e caluniando alguém. Vai dar problemas, né? Bom, outra palavra aqui também interessante é o seguinte, olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é famoso, hein? Provérbios 18, verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha que interessante. Aqui está dizendo o quê? As palavras determinam se os sonhos viverão ou morrerão. Ou seja, através daquilo que você fala, você pode trazer vida para você e vida para quem ouve. Ou pode trazer morte, tristeza para quem fala e para quem ouve. Então você pode notar que no livro de Provérbios tem muitos conselhos interessantíssimos. E esse aqui é o mais famoso, né? Em outra tradução da Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, gente, isso aqui é para a gente pensar. O que a gente anda falando, né, para a gente mesmo, publicamente, a começar no nosso lar? Como que está sendo o seu diálogo? Ei, você que é casado, casada, como é que está o teu diálogo com a esposa, com o maridão, hein? Tá sendo um diálogo bacana? Então, pense nisso. Como é que está o diálogo entre os pais e os filhos e os pais? Como é que está o seu diálogo com os seus funcionários, com os seus colaboradores? É isso. Então, palavras têm poder. Então, palavras ditas na hora certa e palavras sábias edifica quem ouve, né? Mas se falar coisas ruins também, em vez de edificar, vai trazer tristeza, vai trazer até mais conflitos, né? Outro texto aqui é Provérbios 18, verso 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Então Salomão, ele sabia que as palavras faziam a diferença entre o presente e também o futuro. Por quê? Aquilo que permitimos que as pessoas digam a nós determina a sabedoria que possuímos, entendeu? Então, se você só está ouvindo de fontes ruins, informações ruins, ensinamentos ruins, então você não vai crescer naquilo. Você está tendo informações ruins. Então, vou repetir isso aqui. Aquilo que permitimos que as pessoas digam a nós determina a sabedoria que possuímos. Salomão sabia de tudo isso, né? Por isso que ele deixou para a gente aqui essas instruções. Na realidade foi Deus que deixou, né? Deus é que deu a sabedoria a Salomão para escrever esses provérbios. Outro provérbio aqui é o seguinte, Provérbios 19, verso 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Se você parar de ouvir a instrução. Então é muito importante você ouvir as instruções, você ouvir bons conselhos, né? Por quê? As palavras erradas fazem com que cometamos erros, mas os conselhos bons, certos, estarão nos ajudando a corrigir a nossa rota, a melhorar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, e é isso que Deus quer, né? Isso que Deus quer pra gente, o melhor, né? Provérbios 15, verso 28 diz: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então, o que ele está dizendo aqui? Que os homens, quando eu falo homens, eu me refiro ao ser humano, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então, os homens bons pesam as palavras antes de pronunciá-las. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, pense nesse ensinamento aqui. Você tem uma reunião para fazer, você tem uma reunião familiar, você tem um negócio para resolver e você está meio receoso. Então, peça a Deus, Deus, me dê sabedoria para
para dirigir essa reunião, me dê capacidade, me dê as palavras e coloque, né? Escreva, né? De repente você quer fazer um discurso para alguém, você quer dar o seu ponto de vista, de repente é importante você já fazer um ensaio, né? Você grava e depois passa numa folha. É uma dica simples para que você depois, né, veja realmente o que você quer falar naquela reunião, principalmente se é uma reunião para resolver problemas, né? Somente a questão familiar, uma reunião de negócios, né? Tudo isso, esses conselhos aqui servem para todas as áreas da nossa vida. Muito bem, mais uma aqui para a gente orar já. Daqui a pouco eu vou orar com vocês. Olha só, quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Provérbios 21, 23. Por que está dizendo da língua? Porque a língua, gente, é a principal causa de todos os problemas. Não quero aqui sair desse contexto tão gostoso e espiritual, né? Mas tem pessoas que fazem até conta esse negócio de dizer assim, fulano, né, quando morrer vai ter um caixão para o corpo e um caixão para a língua, né? Meio desagradável falar isso aqui, mas vamos dizer que isso aqui é só para a pessoa entender melhor, né? Porque tem pessoa que é linguaruda, fala demais, né? E fala coisas que pode prejudicar ela, de quem fala, e prejudicar de quem ela está falando, né? Então o conselho aqui é que a gente se cuidar, né? Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Que o amado Espírito Santo nos ajude, né, gente? Nos ajude aí para que a gente possa ser sábios também no nosso falar. Vou ler mais 2 provérbios, daí nós vamos orar. Provérbios 23, verso 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Mais um provérbio aqui. Provérbios 23, 19. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. O que a gente vê nesses 2 textos que eu li agora? Que conversar com tolos é perda de tempo. Sabe quando você conversa com um tolo e ele não quer te ouvir, ele não quer aceitar? Às vezes não dá um diálogo bom, né? Então é melhor ficar quieto e sair daquele cenário, se for possível, né? E o que ele diz aqui, ouça meu filho e seja sábio, ele está dizendo o quê? A sabedoria é o resultado do que ouvimos. Se você ouve coisa boa, vai dar coisa boa. Você vai replicar isso, entendeu? Então seja bem cuidadoso com o que você ouve, do que você está se alimentando. Alimentando, que eu estou dizendo aqui, o alimento do que fonte você está recebendo informações, conhecimentos, ensinamentos. Isso é muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe. Pai querido e santo, eu quero te louvar, quero te agradecer por esses minutos de fé, em que essas pérolas de sabedoria em forma de textos da tua palavra está certamente clareando a mente, o coração deste nosso ouvinte, Pai. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, a cada um deles, para que possamos realmente, da nossa boca, sair palavras que possam agradar. Não que a gente vai agradar todas as pessoas, mas palavras que edificam a nós que falamos e quem ouve, seja também edificado, Senhor. Aqueles que estão com dificuldade de se libertar de certos palavreados, que hoje seja o dia de uma grande libertação, que aliás estamos orando por salvação das famílias, por cura, por libertação, por restauração, e que haja um despertamento espiritual, um avivamento espiritual na vida de cada pessoa. E creio sim que o Senhor quer que nós tenhamos palavras suaves, palavras que realmente edifica o nosso coração e edifica quem ouve também. Assim nós oramos pedindo a bênção, a graça e o favor de Deus sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.